Olá, boa noite. Estamos aqui esperando aí o pessoal chegar para a gente conversar hoje sobre as incertezas. E não são poucas as incertezas desse momento que a gente está atravessando, né? E que impactos está causando no emocional? Quantas pessoas hoje, de diversas faixas etárias, têm sofrido direto e indiretamente com essas incertezas? Aliás, nós nunca fomos bons em lidar com incertezas. Até falava com uma amiga que está, Andréa Azevedo, ela está em Portugal fazendo doutorado. E a Andréa me falava de alguns estudos lá em Portugal bem interessantes de como as pessoas estão lidando com a incerteza. E falava muito do aumento dos psicotrópicos. Então, o que chamava a atenção é a faixa etária de 16 a 18 anos. Ela me falava de um estudo que essa faixa etária de 16 a 18 anos estava consumindo muito psicotrópico. Então, nós percebemos que na outra ponta nós temos os idosos. E ela falava em Portugal de uma realidade. Os idosos não estavam mais indo, né, para as casas, os abrigos, as casas de passagem, como a gente chama aqui, de acolhimento, para passar o dia. Então, esses idosos, eles estavam muito sós. Ou iam para a casa de algum filho que estava trabalhando e eles tinham que ficar sós. E aquelas cantatas que foi muito comum a gente ver no início da pandemia, né? Principalmente lá na Europa, a gente viu muito. Até aqui as pessoas indo para as janelas. É como se já estivéssemos vivendo agora um certo cansaço. E essas expressões, elas também foram diminuindo. E os idosos na outra ponta também apresentando um quadro de depressão lá na Europa, em Portugal especificamente. E eu conversava muito com essa amiga que está lá sobre como está o adoecimento emocional, tanto na faixa etária dos adolescentes, 16 a 18, no estudo que a gente estava discutindo, como os idosos muito sós. E, tristemente, nós vimos uma realidade no Brasil, que foi o ator, né, da Globo, o Flávio Migliaccio, e aos 85 anos ele suicidou. Tristemente, né, deixa aquela carta, e aquela carta ela diz muito sobre os impactos, as crises que nós estamos vivendo. A crise do idoso com a incerteza, porque está só e até quando. As incertezas do adolescente, porque se questiona, vai ter Enem presencial, não vai ter, os vestibulares, a gente vai usar a nota do Enem, não vai, né? Então, no meio está uma classe, que é a classe produtiva, os adultos, jovens adultos, meia idade, que também estão na incerteza de como vai ficar o seu emprego, a sua empresa. Enfim, é para tudo isso que a gente aqui está se reunindo, para trocar informações, para conversar sobre a vida. E chegou o doutor Nivaldo Cariri, é psiquiatra em João Pessoa. É uma pessoa que está chegando aqui e eu já vou convidando. Adicionando esse papo. Ele é psiquiatra em João Pessoa, como eu falava, e muito amigo, é de Campina Grande, muito amigo de Adriana, da Cicatriza. A Adriana é uma amiga em comum e ela fez esse link, né, Nivaldo? Para Verdade. que a gente Boa noite. aproveitasse. Boa Boa noite a noite. todos. É um prazer, né, participar dessa live, né? E estar aqui com você e participar, né, desse encontro tão produtivo. Então, assim, a Adriana falou muito bem de você, É fez o verdade. link para acontecer, né? E eu fiquei muito honrada com o convite da gente poder conversar. E eu estava falando, Nivaldo, que hoje nós estamos vivendo não só um risco pela pandemia da Covid, né? Mas nós também estamos vivendo um risco de toda essa incerteza que mexe na nossa estrutura psíquica está provocando também uma epidemia de pessoas adoecidas emocionalmente. E eu falava sobre a percepção lá em Portugal. Por um lado, tem adolescentes adoecendo emocionalmente, e do outro lado, os idosos
muito isolados na incerteza, até quando vamos ficar nesse estado? E do outro, no meio, são os jovens adultos, meia-idade, que estão produtivos e com muitas incertezas quanto ao rumo do trabalho, das empresas, dos negócios, seja o empregado, o empresário, seja qualquer pessoa hoje, vive incertezas. E a gente queria conversar e diz às pessoas aí que forem chegando que também possam participar, tirar dúvidas, concordar, discordar, que a gente está aqui para dividir vida. Então, Nivaldo, como é que você vê essas incertezas na tua perspectiva enquanto psiquiatra? Enquanto isso abala a estrutura, os sintomas, como é que eles estão apresentando-se hoje? Eu vejo as incertezas, né, como uma possibilidade, né, de treinar a questão da resiliência, né? Porque, de certa forma, né, as mudanças, né, a gente sempre vai ter, a gente sempre vai se expor a mudanças, né? Então, entrando no tema, né, resiliência nesse contexto é fundamental, né? A resiliência é algo que pode ser treinado, né? Então, a resiliência, como definição, tem várias, né? A gente pode, né, falar sobre várias definições de resiliência, né? Mas uma delas é a capacidade de se adaptar bem a situações de crise, né? Nada mais importante nos dias atuais é ter resiliência humana, né? Porque a gente vive num clima de incertezas, né? De saúde, incertezas, né, mundiais, né, incertezas políticas, incertezas econômicas. Então, a resiliência vai ajudar nisso tudo, né? E eu até gostei bastante, né? A gente pode até conversar um pouco mais sobre isso. Você comentou a questão do uso de medicações, né? E realmente eu vejo isso na minha prática, né? Muita gente, infelizmente, né, fazendo abuso de psicotrópicos, né? Desde crianças, né, adolescentes, né, até a idosos, né? Igual a Então, Portugal, né? Também, quer dizer, é uma realidade exatamente. provavelmente global. Exatamente, eu achei muito interessante a sua colocação e eu concordo plenamente com ela, né? E o treinamento da resiliência, né, é algo que, por que é importante a resiliência, né? Ajuda, né, a você se adaptar bem a essas situações de crise e ajuda também a não ter tanta necessidade, né, às vezes de medicação, né? Às vezes Sim. só o treino de resiliência, o treino de habilidades, né? Isso já, né, vamos dizer assim, ajuda bastante. Por isso que é tão importante, né, a resiliência. E acho que você concorda comigo, assim, que para a gente desenvolver resiliência, nós podemos aprender. Por exemplo, tem algumas dicas que a gente até pode ir trazendo aqui, e quem tiver também pode dividir conosco. Mas, por exemplo, construir vínculos, né, afetivos é importante. A gente não vê as adversidades como problemas insuperáveis. Porque tudo vai depender muito, a gente tem lembrado muito da nossa tríade cognitiva, que é o quê? Nada mais é do que a percepção que eu tenho de mim, a percepção que eu tenho do outro e como eu vejo a situação. Se eu vejo a situação como catastrófica e eu me vejo, a minha percepção de mim é que eu não vou dar conta, pronto, eu tenho uma grande chance de fazer um adoecimento e de paralisar diante da situação. Você concorda? Sim, perfeitamente, né? As crenças distorcidas, né? Os pensamentos distorcidos, né? E Isso. essa questão que você colocou de paralisar, né? Eu acho também super interessante, né? A questão do medo, né? Do medo que paralisa às vezes, né? E a resiliência, né? Ajuda a sair dessa situação de paralisia e de medo, né? Por isso que também ela se mostra bem eficaz, né? E pegando o conceito que você dava de resiliência, eu lembro assim de um conceito, porque ela vem da engenharia civil, esse termo Isso, da física. da física, a engenharia civil toma emprestado esse termo, a psicologia agora, a psiquiatria toma emprestado, que é a capacidade de quê? De suportar pressão
e tem que ter algumas fissuras. Por exemplo, uma ponte, ela só é entregue, um viaduto para uso, quando ela passa pelo teste de resiliência e ela tem que ter algumas fissuras para suportar a altas temperaturas. E trazendo para nós podemos suportar altas temperaturas, mas temos que ter essa flexibilidade diante das pressões. E eu lembrava, Nivaldo, que Beethoven, por exemplo, ele compôs a nona, que foi assim uma obra-prima, e quando ele estava praticamente surdo por completo. Foi quando ele compôs a sua melhor obra-prima. Ou seja, resiliência, ela está muito relacionada a isso, a essa capacidade que nós temos de descobrir o nosso potencial em meio a uma adversidade. Agora, o que eu quero até ouvir você também, mas uma coisa que às vezes mina muito a nossa criatividade, autoconfiança, coragem, é quando a gente começa a se ver pequeno demais diante de uma situação. E a gente muitas vezes tem uma relação até com a forma como nós fomos criados e educados psiquicamente. E aí o que a gente vê muitas pessoas? Procurando as fugas. Então, dentro de uma adversidade, é a fuga no psicotrópico, na bebida, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é diferente. Quem tem essa estrutura vai fazer o enfrentamento. Quem não tem, esse é um terreno fértil, uma crise como essa, para você procurar suas tradicionais fugas, porque já viraram os hábitos. É verdade, né? Eu acho assim, a resiliência, né, juntamente assim com a gestão emocional, né, o equilíbrio emocional, né, uma das habilidades humanas mais importantes, né? Porque, vamos dizer, quando a pessoa passa por uma situação de mudança e uma situação de crise, e ela não consegue se adaptar bem, ser resiliente, né? Ela acaba, né, indo ou para o caminho do medo paralisante ou para o caminho, como você colocou, né, o da fuga, né? Que pode ser, né, fuga através de psicotrópicos, fuga através de bebidas, de drogas, né? Então, a resiliência ajuda em todo esse contexto, né? Por isso que tem que ser valorizado, né? Inclusive ser ensinado desde a criança e da adolescência, para que quando chegue na vida adulta, né, a pessoa já tenha essa carga de resiliência, né? Então, os pais, né, também tem que orientar os filhos nessa questão de tolerância à frustração, a se adaptar a mudanças, né? Isso é super importante. E essa questão da frustração, uma coisa que nos ajuda muito a ter um propósito é lembrar pelo quais motivos eu estou lutando. Nós temos que lembrar diariamente por quais motivos eu estou lutando, né? Isso vai nos dar essa resiliência, esse comprometimento para a gente, com maestria, se reinventar. Muitas pessoas, infelizmente, a gente sabe, eu atendo há muitos anos em clínica, a gente sabe que não receberam essa bagagem na família. Por isso é tão importante a formação familiar. Há pessoas que, diante de uma situação, elas querem ter o manual da vida. Elas não querem construir o manual da vida, elas não querem descobrir um jeito de fazer. Elas querem que alguém faça por elas. Por quê? Porque na minha casa sempre faziam para mim. Sempre tinha alguém que resolvia o problema, que fazia a tarefa pelos filhos, para a tarefa ficar bem feita, né? E aí essa criança vai forjando a sua personalidade, o seu caráter, em cima dos atalhos. E aí, quando se dá conta de uma pandemia dessa, com tantas perdas, tantos impactos, crise para todo lado, incertezas, ela não aprendeu a ela construir o caminho. Ela usava atalhos apontados pelo outro. Aí a gente vê muita associação. Incerteza, crise, ansiedade, né? Que não sei se você concorda, mas eu tenho visto assim, isso tudo tem sido os inputs, os gatilhos para muitas pessoas que já tinham essa estrutura fragilizada, elas potencializando agora a ansiedade ou desencadeando ou um quadro depressivo, com oscilações de humor muito significativas,
Você tem recebido isso também no consultório? Ah, bastante, né? Muita gente, né, desenvolvendo aí, né, transtorno de ansiedade, de pânico, né, com agravamento da depressão, né? Então, eu acredito que vai ter realmente várias repercussões dessa questão da saúde pública, de uma forma geral, inclusive na saúde mental das pessoas, né? Porque Uhum. realmente as pessoas estão muito preocupadas, né? Muito temerosas, né? E é um gatilho muito significativo para qualquer transtorno mental, né? Até uso de drogas, depressão, pânico, ansiedade, é bastante, né? Tá tendo nesse período agora, né? Pois é. E a gente vê assim que também é hora de desenvolver criatividade. Falando até para as pessoas, falando sobre fuga, vamos falar em enfrentamento, resiliência, é exatamente essa capacidade de ser, de ser bambu. A gente pode ser flexível, se perceber frágil, porque nós estamos nos percebendo frágil, mas termos uma resistência em nós. E eu vi uma coisa interessante hoje, Nivaldo, que no jornal do Bom Dia Brasil, eu via uma história lá no Reino Unido que me chamou a atenção. Uma rede de de restaurantes, eles se reinventaram e fizeram agora uma alternativa de cabines de vidro e só comporta até 3 pessoas para que as pessoas voltem a usar restaurantes sem aglomeração e uma tábua bem grande, essa uma tábua de madeira, para distanciar o garçom da mesa que está sendo servida e eles totalmente paramentados com os EPIs, né, com toda uma proteção. E eu pensei, que interessante. Olha a criatividade, como ela surge em momentos de crise. Enquanto uns paralisam, adoecem, ficam andando em círculos, fazem o hiperfoco em cima do problema, outros estão colocando o hiperfoco deles em cima das alternativas, né? Buscando saídas. Pensando assim, eu gosto muito dessa frase: feito é melhor do que perfeito. Então não está uma situação perfeita, mas tem que ser alguma coisa tem que ser feita. Seja na minha carreira, seja aproveitar para ressignificar, o que é que eu posso melhorar na minha vida familiar, na minha saúde, o que é que eu posso investir, o que é que eu posso aprender de novo, o que é que eu tenho que desaprender, né? Aprender a desaprender nesse momento. Então, vamos ter 2 categorias de pessoas. Também existem muitas que fazem o enfrentamento. Então, fica aí com você, o que é que você traz aí sobre o quanto a gente pode se melhorar em momentos de crise, como elas podem também virar oportunidades. Verdade, eu achei perfeita a sua colocação, né? Hoje em dia, por mais que as pessoas falem, né, vamos dizer assim, né, tenha o medo, a preocupação, o receio, né, crise, mas também, né, no processo de resiliência, né, é a capacidade, né, de você ver a oportunidade, de você se adaptar, né, a essa situação de mudança, você sair da sua, vamos chamar assim, da sua zona de conforto, porque é difícil, né? Porque na crise, na mudança, a pessoa, às vezes, ela está acostumada na sua zona de conforto e quando vem a crise, né, a mudança, ela tem que sair, né? Às vezes até forçado da sua zona de conforto. E isso, às vezes, é difícil, né? Mas é uma característica que, né, importante a resiliência para a pessoa se adaptar a essa situação e ver oportunidades, né? Nesse período de crise, quantos profissionais da área de saúde, né, estão aí sendo solidários, resilientes, Sim. na frente da batalha, né? Nos plantões, né? Nos hospitais. Quantas pessoas, né, estão sendo solidárias em doações de máscara, né, doações de alimentos, né? Então, isso é ser resiliente, né? É você não ficar paralisado e você agir, né? Você se adaptar a essa nova situação, né? Mesmo que seja uma situação muito difícil, né? Que nós estamos vivendo hoje em dia. Mas, né, tem oportunidades, né? Tem muita coisa a aprender, né, nessa situação. Saber que o nosso sistema de saúde
precisa de ajuda, que o sistema de saúde ele não está ruim agora, ele já vem, né, de certa forma, sofrendo no decorrer dos anos. Então, agora é importante se ver que precisa valorizar os hospitais, valorizar os profissionais de saúde, né, os médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, né? Valorizar essas pessoas que estão aí no combate, né, dessa situação. E eu diria assim, eu penso que seis são 6 palavras que começam com a letra C, que eu acho que tem a ver com a resiliência mental, que seria nós desenvolvermos uma competitividade nesse momento. O que é competitividade? Não é competir com outros, isso é competição. É competir com nós mesmos e perceber nesse momento onde eu posso ser melhor. Como eu posso sair melhor de tudo isso? O que eu posso, nesse momento, dar de mim, aprender? Então, eu acho que a competitividade é o primeiro C importante da resiliência mental. A confiança. A confiança, ela vai ser um combustível no momento da crise. A gente confiar, e aí eu acho um elemento muito importante, a fé. A fé vem junto dessa confiança. Né? Acho que, por exemplo, é a gente acreditar que estamos no meio de uma tempestade, o barco tá balançando, E que ela mas vai passar, né? mas a gente acreditar que pode ir para outra margem. Nós não vamos ficar no meio. Uma hora a tempestade passa, a gente vai ultrapassar para outra margem. Isso tem muito a ver com fé, que nos dá esperança. O outro C importante, acho que é o controle das emoções. A gente não pode perder nesse momento, né, Nivaldo? Olhar para os problemas e perder o controle, desesperar e buscar as nossas fugas, como a gente viu o ator lá, né, cometeu suicídio. Não, não, Tristeza, né? tristeza isso, né? Que legado eu vou deixar até mesmo para minha família. Quer dizer que num momento de situação difícil, eu vou escapar fugindo da vida? Outro ser importante, eu acho a consistência. A gente tem que ser consistente. Muitas vezes começa uma coisa e desiste, para. Esse momento agora é o momento de sermos consistentes. E, por último, comprometimento com aquilo que a gente se propôs a fazer. Se eu sou profissional da saúde agora, eu não posso largar a mão do arado. Eu vou me comprometer com mais maestria. Eu vou ser o quê? Eu digo até, eu trabalho aqui com profissionais da saúde de Campina Grande, dando treinamento para as equipes pela Prefeitura Municipal, e muitos estão aqui na live, e eles encontram comigo, SAMU, UPA, os hospitais. E uma Então, coisa já que eu os digo parabéns para eles, né? para eles, e eu digo sempre assim para o pessoal, vocês vão ser sobreviventes de guerra e vão ter muito o que contar. Nós estamos contemplando e passando pela guerra, mas vocês estão na linha de frente. Comprometimento leva à maestria. A gente sai melhor, a gente sai mais fortalecidos, nós vamos aprender muito. Então, esses, para mim, eu penso, eu acho que essas 6 palavras me ajudam muito. A competitividade comigo mesma, a coragem, a confiança, controle das emoções, consistência no que a gente faz e se comprometer com maestria na missão que nós fomos chamados. Esse tempo que a gente tem gasto agora, né, com a live, como é importante a gente dividir um pouquinho isso que a gente tem visto, né? Eu na clínica há mais de 20 anos, agora na terapia online, você como psiquiatra, a gente vê assim, não vai por esse caminho, não. Esse caminho não vai te ajudar. Essa é a nossa proposta, né, Nivaldo? Exatamente, né? Você falar do online, né, foi de certa forma, né, eu vejo hoje em dia como um pouco do legado desse Covid, de certa forma, né? Antes, as pessoas estavam muito, de certa forma, offline, né? Hoje em dia, a importância de você estar online, de você estar no Instagram, de você... Imagina, há 30 anos atrás, as pessoas nem imaginavam atender à distância, conversar, fazer orientações à distância. Não.
hoje em dia, né, essa facilidade, essa mudança, a gente tem que se adaptar e ser resiliente. Até nós, profissionais da área de saúde, o comércio, né? É algo que a pessoa é importante se adaptar. Acaba sendo até um legado um pouco, porque hoje, né, tudo, a pessoa, quase tudo, né, se pode fazer online, né, que é algo muito interessante, muito proveitoso, né? Uhum. E uma coisa interessante aí que eu acho importante a gente entrar, né, nos impactos que está causando, a gente falava da ansiedade e como enfrentar essa ansiedade. Eu acho que a gente pode até entrar um pouquinho aí, né, que a ansiedade ela tem que ser primeiro, eu quero abrir um parênteses para falar dela, que ela precisa primeiro ser compreendida. Né? Então, uma coisa que a gente faz, principalmente na linha cognitiva, vamos trabalhar aqui, entregar esse conteúdo, como a Adrianinha fala muito, entrega o conteúdo, né? A Adriana está aí nos escutando. E assim, a gente está falando muito dos problemas que estão nos impactando. E aí, como é que eu enfrento os medos que estão me provocando ansiedade? Primeira coisa, entenda o que é ansiedade. É o sofrimento antecipatório por situações hoje reais, ou às vezes até imaginárias que eu estou potencializando, e que vão gerando sensações, reações psicológicas e físicas desagradáveis. E a ansiedade é uma preocupação excessiva, né? E a necessidade de querer ter tudo sob controle. Então, isso aqui é o que a gente faz com o paciente hoje. Primeira coisa, vamos entender o que é a ansiedade, que é a psicoeducação, que a gente faz na linha cognitiva. Segundo passo, já é tentar ajudar a pessoa a manejar, a controlar a ansiedade. E a gente tem hoje técnicas de relaxamento guiado, no YouTube tem muito. Você está muito ansioso, você coloca lá no YouTube, eu gosto de barulho de chuva, né? Eu gosto de cachoeira. E a gente vai ter Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, está disponível Perfeito. no YouTube. Técnicas de relaxamento guiado, respiração diafragmática, encher bem a barriga, como a gente diz. Expira, inspira lentamente. Isso vai oxigenando o sistema nervoso central, distensiona, equilibra o batimento cardíaco e você vai ter uma sensação mais agradável, né? Terceiro passo que a gente faz é o tratamento. Então, primeiro eu entendo o que é ansiedade, entendo, né? E depois eu vou para o tratamento. Qual o tratamento? Primeiro você tem que entender. Toda ansiedade faz a gente querer fugir de algo. E aí nós vamos usar algum comportamento para neutralizar a ansiedade, porque ela é desconfortável. Né? Então, primeiro eu compreendo. Segundo, eu faço logo técnicas de relaxamento, alongamento, atividade física. O paciente, a gente tem que orientar ele já tentar sair do quadro da ansiedade. E terceiro, muitas vezes é preciso a medicação, né? É preciso associar a psicoterapia, tratar a raiz. Às vezes é alguma coisa lá que está desde lá do passado, que qualquer gatilho me traz de volta o quadro ansioso. E eu tenho, às vezes, que não ter resistência com a medicação, porque a medicação é um benefício associado aos outros recursos, que muita gente fica com tabu, né? Eu não quero tomar medicação. Quando sentem como estão dormindo bem, porque a ansiedade nas reações psicológicas causa pressão, né? Estresse, angústia, sensação de perda de controle. E nas reações físicas, afeta diretamente, você pode ir me atrapalhando e contribuindo, mas afeta Certo. sono, apetite, humor, né? Afeta você sentir sensações desagradáveis de ondas de calor, de frio, batimento cardíaco acelerado, você pode ter dores musculares, ou seja, desorganiza o nosso estado de bem-estar, não é isso? Então, o Ney fala Sim. muito bem aí sobre técnicas de relaxamento, né, que a gente pode fazer de meditação. E o que é que você pode contribuir aí nessa questão da ansiedade? Enquanto Perfeita a psiquiatra. sua colocação. Você colocou dois temas na mesa assim, que eu achei super interessante, né? Um é a questão de abordagens terapêuticas não medicamentosas, não farmacológicas, né? Que são muito interessantes.
praticamente não tem contraindicação, né? Você fazer técnicas de relaxamento, de respiração, independente da idade, né? Então, Sim. elas são muito bem-vindas mesmo. Porque, às vezes, a medicação, ela é interessante, mas de forma assim, de último caso, né? Porque, às Sim. vezes, as medicações, ela tem algumas contraindicações. Você não pode usar algumas medicações em todas as faixas etárias. Tem pessoas que já têm problemas cardíacos, né? E Isso. etc. Então, você fazer abordagens não farmacológicas é algo super interessante, né? Super Uhum. proveitoso, né? Inclusive o treinamento de resiliência, né? Como a abordagem de uma habilidade é muito bom para a ansiedade também. E outra Fazer. coisa, né, que eu achei super interessante que você comentou é a questão do preconceito, né? Infelizmente, do tabu, né? Da questão do tabu, do preconceito, não é só, eu não vejo só em relação à medicação. Eu vejo muito comum, às vezes, até na questão da saúde mental. Né? Você introduzir um tema que eu vejo que é fundamental. Às vezes as pessoas vão sofrendo, né? E elas não procuram a ajuda de um especialista porque não quer ir para um psicólogo, não quer ir para um psiquiatra, não quer Acha procurar. fraqueza, né? Acha que é demonstrar Exatamente, né? fragilidade, né? Perfeito, né? Então, essa questão do preconceito ainda é presente e é importante se falar, porque muita gente ainda sofre, não procura, né, ajuda, porque ela tem um certo receio, né, medo do que as pessoas vão falar, né, do que as pessoas vão dizer. Ah, você está indo para psicólogo? Ah, você está indo para um psiquiatra? Ah, você está, né? Então, tem que Então, desmistificar isso, é fundamental, né? e aqui estão colocando uma coisa interessante. Só vão quando já estão muito mal. Gostei da contribuição, é verdade, né? Só vão quando já estão no estado assim. A ansiedade já virou transtorno, o estado depressivo já virou uma depressão severa. O transtorno de personalidade borderline já está trazendo automutilação. Ou seja, se a gente tivesse menos preconceito, como a gente procura a saúde bucal, se a gente precisa de ir no ginecologista, no ortopedista, por que que a gente não vai também no especialista em emoções, em comportamento, né? Então, Perfeito, né? é como Perfeito. você disse, um tempo como esse é tempo da gente repensar que agora esse vírus ele trouxe uma coisa, ele nos colocou todos como iguais. Em toda parte do planeta nós estamos fazendo quarentena, nós estamos sofrendo medo, o medo da morte, o medo de perda de alguém. Seja uma pessoa de uma classe mais alta, uma classe mais baixa, todos estão iguais. E aí a gente percebe que o emocional, ele pode ser impactado, independente da nossa faixa etária, da nossa classe social, intelectual, não é isso? Perfeito. E as pessoas estão se voltando para si, né? Nesse período, né? E tem que se voltar para o autoconhecimento, né? É Uhum. algo que as pessoas não valorizam, né? A gente é condicionado muitas vezes, né? A estudar, a fazer faculdade, a procurar um emprego, a fazer mestrado, mas muitas vezes não se olha para dentro, né? Não se tem o autoconhecimento, né? Que é uma habilidade desse século, né? Ter o autoconhecimento, né? Porque aí você se conhecendo, você vai saber os seus medos, vai saber lidar com os seus medos, você vai desempenhar melhor, né, com a sua família, com o seu trabalho, as suas relações pessoais, né? E eu Hum. acredito que isso está mudando, né? As pessoas estão agora se dando conta que elas têm que, né, se autoconhecer. Isso aí é algo que foi deixado de lado, né? As pessoas Isso já é valorizam resiliência, né, Nivaldo? Buscar ajuda exatamente, é perfeito, resiliência. Eu tenho aí, exatamente. entrou aí para conversar conosco, Gil, uma grande amiga minha, Rossandro, lá aqui do interior próximo, mora no interior aqui próximo, também uma pessoa que eu conheço, e tanto ele como ela falaram que às vezes as pessoas não procuram porque acham que vai parecer doido, vai receber críticas, né?
a pessoa resiste a cuidar da saúde mental, mas às vezes ela cuida da estética, ela valoriza muito, né? A, a, a imagem, como as pessoas me veem. Então, não importa se eu estou feliz, o que importa às vezes é parecer feliz, né? Acho que essa pandemia tem feito a gente pensar em muita coisa e a gente tem que pensar como é que a gente quer sair dela, com os mesmos preconceitos, valorizando as mesmas futilidades. Então, eu acho que a gente. Exatamente. Eu até lembrei que você falou uma frase agora, que você falou que todo mundo está igual. E realmente, todo mundo está igual. O que é que adianta você ter dinheiro hoje em dia? Você vai viajar para a Europa? Você vai comprar uma Ferrari e sair andando? Não adianta, né? Não adianta, né? Até roupa de grife. Eu até vi assim, né? Falando sobre reinventar-se. Todo mundo hoje está precisando aprender, desaprender alguma coisa, reinventar-se. Isso tudo tem a ver com resiliência, enfrentamento. O emocional tem que estar bom. Mas eu vi uma coisa que chamou a atenção. Uma marca famosa, cara, vendendo máscara a R$ 149 para você carregar a É o grife, capitalismo. né? E o que é que acontece? Aí olha só a jogada de marketing. Com R$ 70, você dá uma cesta básica. E os outros 70 é por uma máscara. Ou seja, Uma olha máscara de marca, né? de marca. Olha como nós estávamos nesse modo automático e como isso estava nos adoecendo, de certa forma. É tanto que a depressão era a doença do século, depois a ansiedade veio junto, né, Nivaldo? Com certeza. Suicídio aumentou tanto na faixa de 15 a 29 anos, que tornou caso de saúde pública. Nós temos agora o Setembro Amarelo. As famílias, que alguém entrou aqui, né? As pessoas hoje estão vendo mais a família, elas estão descobrindo onde precisam ser melhor. É um momento para isso. De E reflexão. é isso que a gente está querendo dizer. Isso é resiliência. Parte, como você disse, do autoconhecimento. Eu só vou me tornar uma pessoa melhor se eu começar a desenvolver esse autoconhecimento e ver uma reportagem dessa e dizer que ridículo, que coisa ridícula é essa? Alguém se importando nesse momento em dar 149 numa máscara de grife? Mas vai ter gente. Vai, né, pessoal? Vai ter gente aí ostentando num momento desse. Pessoas tirando proveito umas das outras, pessoas que provavelmente não estão saindo melhor. A gente tem visto também isso, porque nós temos visto um aumento da violência doméstica, aumentou consideravelmente, né, em São Paulo, em Muito. 47,6%, 4%, o número de Exatamente. ocorrências que aumentou do ano passado para esse ano, segundo a Polícia Militar. Você percebe, né, nessas estatísticas que provavelmente que são subnotificadas a necessidade, né, da questão do um equilíbrio emocional, de uma inteligência emocional, né? Porque as pessoas ficam mais tempo em casa, começam a ter os conflitos, né? E né, a ter os desentendimentos e se percebe, né, a questão emocional hoje, né, tá muito, vamos dizer assim, distorcida, né? E isso que você está dizendo aí, as pessoas estão falando aqui que tudo isso trouxe uma volta. Débora aqui, uma querida aqui, voltei a cozinhar. Muita gente teve que liberar a secretária doméstica, então nós temos visto uma mudança comportamental dentro das famílias, né? Isso é Passamos. resiliência, né? Se adaptar, né, Pois é, essas situações, né? e tirar Aceitar proveito. Eu escutava hoje, exatamente. inclusive, uma pessoa falando, né, em terapia, eu falando sobre autorregulação das emoções, que é fundamental, tem a ver com inteligência emocional e com Sim, resiliência, autorregulação, e a pessoa dizia, Josi, tá tão difícil
lidar agora com casa, criança estudando online e eu trabalhando no modo remoto, online também, que eu perdi o controle e eu dei um cascudo. Há muito tempo que eu não escutava alguém dizer que deu um cascudo. Cascudo, né? Eu dei um cascudo no meu filho, depois eu fiquei me sentindo culpada, depois quem chorou fui eu, né? Então, nós vimos assim, quando a gente não autorregula nossas emoções, que tem a ver com inteligência emocional, a gente perde controle e faz mais mal para nós do que quem está perto de nós, né? É Então, verdade, perfeito, né? Com certeza. A questão da resiliência, né, é super interessante, né? Ela passa pela aceitação, né? E eu hum, vejo muitas pessoas falando, né, que estão aproveitando essa fase para aprender várias coisas novas, ler alguns livros que não conseguia ler antes, né? Então, se adaptar, né, é algo muito importante. Não ter medo, né, da questão de você estar um pouco fora da sua zona de conforto, né? E você seguir em frente, não ficar paralisado. Seguir adiante é algo muito importante, né? e alguém, a Jussara também aqui falando que está sendo um aprendizado, está sendo um desafio. Alguém até me dizia, alguém bem resiliente, e a pessoa me dizia assim: Josi, eu já estou pensando assim, que eu vou dizer depois dessa pandemia. Eu era feliz e não sabia. Me chamou a atenção. Outro relato de outra pessoa que me dizia, achei interessante também, disse assim: se não fosse o financeiro, a minha vida está perfeita. Porque ela disse, tudo que eu queria, meu sonho de consumo, era brincar com os meninos, ficar tempo em casa, trabalhar menos, mas eu não sabia como é que eu faria isso, porque eu só sabia trabalhar muito. E eu não sabia. Valorizar, né? A questão de valorizar o que tem e nem, né, valorizava, porque antes não tinha tempo, né? Isso. E aí a pessoa dizia isso. Então, eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas que estão aprendendo com resiliência a ressignificar essa pandemia, entendendo tudo que é preocupante, tudo que nos preocupa seriamente, sabendo que estão tendo prejuízos financeiros. Mas uma coisa interessante, que isso é resiliência. Não sei se você tem percebido e quem está entrando aí, quem está participando com a gente, é que a gente também está consumindo menos. Estamos ganhando menos, consumindo menos e percebendo que precisamos de menos, É verdade, né? né? Nos dias de hoje a gente Reinventando. mudou o nosso comportamento, mudou os nossos hábitos, né? Mudou às vezes aquilo que nós desejamos, né? O que nós desejamos hoje é saúde, é paz, né? Às vezes antes, né, era comprar uma casa nova, era comprar um carro novo. Hoje, né, a gente às vezes só quer sair na rua, né? É assim, tem até alguém aqui que está relendo inteligência emocional e eu tenho indicado muito. É importante, mas sabe uma coisa interessante que eu peguei agora, em tempo real? A marca que está vendendo as máscaras a este preço, a Osklen. A Osklen comemorou venda de todos os kits e vai lançar mais. Então, quem quiser aí entrar lá na fila para pegar uma máscara a 149, então, Essa, a essa marca, 200. essa marca também está Aliás, sendo, duas máscaras a 149, aliás. Sim, pode falar, meu irmão. essa marca está sendo de certa forma bem resiliente, né? Ela está se adaptando bem à situação que nós estamos vivendo, né? Eu só não sei, né? Eu só não sei se esse é o momento para É, esse tipo de exatamente, para essa criatividade, situação. né? É, É uma criatividade, como eu falava aqui dos restaurantes no Reino Unido, como a gente fala assim, tem tantas pessoas se reinventando, criando plataformas. Outros heróis nesse momento, sabe? São os professores de universidade, de ensino infantil, fundamental, médio. Gente, essas pessoas não tinham hábito com tela, com filmagem. Eles estão, de repente, tendo que virar um youtuber. Eles tendo agora que aprender, além do que já sabiam, novos recursos, novas metodologias. Tem que entregar o conteúdo, tem que ser criativos.
Nós temos visto as crianças, os adolescentes, adolescentes acordando 7h30 já começa a assistir aula. Olha que resiliência. Tendo que estruturar a rotina, né? Os pais se adaptando, ajudando a escola também, porque não é hora de tirar proveito de ninguém, é hora de empatia. Resiliência é isso, é a gente desenvolver o nosso melhor potencial né, e ser flexível a essas mudanças, sem tirar proveito do outro. Então, esse é um tempo rico para tudo isso, né? Então, nós vemos professores estão de parabéns em resiliência, pessoal que está aí na segurança, na limpeza das cidades, dentro dos hospitais, as pessoas que estão dentro dos supermercados, que de repente agora estão trabalhando, se digitalizaram, estão vendendo até, você quer uma fruta, quer uma verdura, de repente surgiu um monte de pessoas prestando serviço para nós, que Nas ficamos em casa, farmácias, né? né? Com As certeza. farmácias. Gente, isso é resiliência, isso é tudo que a gente está falando aqui, do que a gente falou, né? Os 6 que eu tomo para mim, que é competitividade, coragem, confiança, controle das emoções, consistência e comprometimento com o que faz. Então, esses profissionais, a gente tira o chapéu, né? Aí, de repente, a gente vê aí uma marca famosa vendendo 2 máscaras de tecido a R$ 149. Então, É um isso é só para absurdo, né? a gente refletir, né? Aí ainda pode-se dizer que isso é resiliência ou isso é tirar proveito da crise? É verdade, com certeza. Não, resiliência, né? Que eu digo. Não é, eu tô dizendo, esse tipo de resiliência nesse momento não cabe, né, Nivaldo? Sim, claro, com Não é? certeza. Não, com certeza, né? A gente hoje está valorizando coisas que a gente não valorizava antes, né? Muita coisa que a gente não valorizava antes. Hoje ir na praia, né? Ir num parque, né? Vamos dizer assim, todo mundo quer ir num parque, voltar às suas rotinas, né? Caminhar, fazer as suas atividades físicas, ir para a academia, né? E isso está sendo valorizado, né? Antes a gente achava que era uma coisa quase que banal, né? A gente ir em um cinema. Hoje, né? Quantas pessoas não querem ir, né? Voltar e assistir um filme, ir no cinema, né? Ir no teatro. E aí a gente começa a valorizar, né? Todas essas coisas que nós éramos, né? Privilegiados, né? E não sabíamos, né? E hoje a gente vê a necessidade, né? De tudo isso que a gente já tinha. A gente já tinha, a gente não precisava, vamos dizer assim, né, comprar algo muito caro, né? A gente já tinha muita sorte, já tinha muita coisa, muita dádiva, né? Muitas virtudes, né? Inclusive até coragem, né? Porque tem tantos os profissionais da área de saúde estão sendo super corajosos, né? Hoje em dia no enfrentamento dessa situação, super resilientes, né? Muitas vezes desvalorizados, né? Porque infelizmente, né? Às vezes os profissionais da área de saúde, né, passaram por um processo de desvalorização, mas agora as pessoas estão valorizando, né, indo, né, num hospital, indo numa UPA, indo no local, dando, né, graças a Deus, porque ali naquele local tem um médico, tem um enfermeiro, tem uma pessoa para atender, uma recepção, né, e está tendo uma valorização nesse aspecto, né. Isso tudo é resiliência, né? Resiliência é a capacidade de se adaptar, a capacidade de aceitação, né? De enfrentar o desafio, de seguir em frente, né? De lutar, né? E entender que nesse mundo moderno, né? Cada vez mais a gente vai se expor às mudanças, né? Vai se expor a períodos de crise. E aí a gente precisa, né? Vamos dizer assim, refletir, se voltar para o que a gente pode aprender, né? Nesse período. Uhum. Tem pessoas que estão aproveitando para ler livros, aproveitando para se conhecer, aproveitando, né, para fazer outras atividades. Isso faz parte da resiliência, né? E lembrar que a resiliência ela pode ser treinada, né? É algo muito interessante de você, né, treinar, se adaptar. E é interessante aí a gente pensar que positividade, treino, otimismo, não vai atrair a gente sair dessa crise. Alguém aqui dizendo, eu quero muito voltar a caminhar na praia e tal.
Olha, vamos ser otimistas. Agora, otimista, ser positivo, não vai atrair aquilo que a gente quer, mas vai estimular o nosso sistema nervoso central na busca de alternativas. E uma das alternativas nesse momento é treinar a nossa paciência, longanimidade, né? É treinar essa capacidade nossa de esperar. Esperar o momento certo é resiliência. O pessimista, o bad vibe, nesse momento, é aquele que só tá vendo a crise e só discute crise e só fala em números que estão crescendo de mortes. A gente brinca até dizendo assim, que esse bad vibe hoje, ele, além de adoecer, ele adoece quem está perto. Porque quem está mal, quem está bem faz bem, né, Nivaldo? Então, nós estamos aqui entregando esse tempo nosso para o nosso objetivo, chegando já ao finalzinho, é a gente dizer assim, gente, a gente pode sair de tudo isso melhores, a gente pode treinar nossos seis, né? A nossa coragem, a gente não precisa deixar de ter medo, vai com medo mesmo, enfrenta a mudança que tá vindo por aí, tem Não muita fica coisa boa, paralisado, segue em né? frente. Tem muita coisa boa acontecendo, a gente está ressignificando, está percebendo, nós estamos valorizando mais a vida simples, o que já temos, mas também tem muitos problemas, mas a gente tem que ir com medo mesmo. Eu tenho que enfrentar com medo. É como as pessoas que estão na linha de frente, nesse fronte, eles estão indo com medo, não é? Eu acredito que essa é a prova da resiliência. E Verdade. Gil dizia aqui, imagina ser resiliente nesse período como profissional de saúde, onde falta EPIs e respeito até como gente. A gente sabe que tem pessoas que ficam, profissionais de saúde, que ficam pedindo nas redes sociais respeito, né? Sem dúvida Infelizmente, nenhuma. E com nem toda a todo razão. usuário, nem todo usuário é compreensivo, que eles estão no limite de estresse, até mesmo de distresse, que é o estresse patológico, né? Então, é como Neide está dizendo aí, aquela frase que eu diz, é melhor feito do que perfeito. Então, eles estão fazendo o que eles podem. E o usuário tem que ser mais resiliente, ser mais paciente com os profissionais de saúde também. Já está Sim, difícil, né? você entrou num tema aí que dá bastante assunto, porque infelizmente, né, tem muitos profissionais da área de saúde que a gente vê, né, na televisão, nos jornais, que estão sofrendo muito, né? Isso não é de agora, né? Isso já vem de muitos anos, sofrendo por violência, sofrendo por ameaças, sofrendo por falta Isso. de equipamentos, Uhum. sofrendo por falta de medicação, né? E Isso. aí, nessa situação, a gente espera, né, que isso mude. Porque as pessoas estão vendo, né? As pessoas estão vendo hoje em dia, né, que se fala tanto em colapso do sistema de saúde, mas de certa forma o sistema de saúde ele já vinha precário há muito tempo. Não é de agora. O sistema Não. de saúde já vinha precário há muitos e muitos anos, né? Ele É. não está ruim agora, nesse momento. Né? Quem usa o sistema de saúde, que vai nas UPAs e vai nos hospitais, e trabalha nos hospitais, percebe, né, que já vem há muitos anos. E tem a esperança, né, a resiliência que isso mude. Né? E aí, assim, como nós estamos no nosso finalzinho, né, fazendo as considerações, eu quero fazer uma consideração aqui, me despedindo das pessoas que geralmente estão nas lives, que participaram, né, e acenaram, e estiveram aqui conosco. E o nosso objetivo é esse, não é nenhuma pretensão. A gente não se encontrou aqui para defender nenhum compêndio, não. É para a gente falar de coisas simples, de vida simples, de valorizar mais o que temos, de sair de tudo isso melhores, de enfrentar tudo isso com medo mesmo. A gente quer agradecer quem participou. E eu quero lembrar, me despedir lembrando de uma frase clássica que eu tenho lembrado muito nesses últimos dias, de Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, quando ele vivendo, né, experiências em campos de concentração nazista, criando sua teoria enquanto neurologista, psiquiatra, e quando ele percebia que quem tinha um para que viver suportava
qualquer como, qualquer adversidade. E Nietzsche tem uma frase que diz: quem tem para que viver pode suportar quase qualquer como. E Frankl dizia, né? Se não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Então, essa é a maior. É assim que a gente se despede, você vai fazer sua despedida. É esse o nosso chamado. Para mim, eu estou chamando eu sair de tudo isso com algo melhor. Se eu não posso mudar a situação, eu estou sendo desafiada a mudar a mim mesma. E assim eu me despeço. E você, Nivaldo, o que é que deixa aí de despedida? Temos 1 minuto para a live Eu cair. queria agradecer a você, né, pela disponibilidade, né? Agradecer também, né, a Adrianinha, né, que incentivou bastante essa live, né? Agradecer a todos que participaram, né, que contribuíram, né, comentando, né, na live e deixar assim, né, votos, né, de que tudo passe, as coisas melhorem, né, de coragem, de fé, né, que se Deus quiser a gente vai passar por essa crise, né, e a gente vai seguir adiante. E você falou na questão de fé e sobre isso. Eu queria dizer para quem está aqui com a gente: quem crê em Deus, Deus diz assim: bendito o homem cuja confiança está no Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Quando a gente confia em nós mesmos, na nossa autossuficiência, é o princípio do fim. E bendito o homem, bem-aventurado, quer dizer, mais do que feliz, que põe a sua confiança no Senhor. Que a gente possa entender que não é só esses conceitos de resiliência e tudo que vão nos ajudar. É especialmente a nossa fé, a nossa vontade de se tornar melhor e o nosso treino diário de olhar a vida com outra perspectiva. Então, que a gente possa, né, Nivaldo, olhar todo dia a vida com o que você falou. Você falou uma coisa interessante: gratidão. Gratidão. Faz um exercício, eu quero terminar pedindo a vocês aí, para nós. Um exercício, coloca 20 motivos de gratidão nesse período de quarentena. Perfeito. Se você achar pouco, até terminar essa quarentena, vai colocando 30, 40 motivos de gratidão. E você vai ver, nós temos muito mais a agradecer do que a se queixar. Então, fica aqui o exercício para nós. Nivaldo, foi um prazer. Obrigada pelo convite. Prazer foi todo meu. Feito esse link aí. Tamo junto. Tchau. Conte Tchau, comigo. tchau.